Vamos falar nesta manhã sobre a pentecostal hermenêutica, um tema que nos leva a várias, vamos dizer assim, temáticas, vários assuntos correlacionados e também um tema que está dentro do arcabouço temático discutido, dialogado na atualidade. Quando nós trabalhamos na hermenêutica e pensamos na hermenêutica, nós sabemos que é a ciência que se incube dentro de toda a esfera das ciências, das disciplinas e dos cursos dentro do contexto das ciências humanas. Então ela é a disciplina responsável para nos conceder os meios, métodos, as formas, todos os elementos, não é? Para procedermos com uma interpretação do texto. E quando interpretamos um texto, interpretamos o ambiente, interpretamos o contexto, interpretamos a cultura, a história, interpretamos as tradições, interpretamos vários elementos que fazem parte da vida pessoal do autor, do sistema em que ele se encontra, no sentido não só social, mas político também, religioso, e num todo um contexto de elementos de aferitivos e analíticos que estão dentro desse contexto, dentro dessa proposta. Mas a hermenêutica pentecostal é um assunto que tem sido muito, vamos dizer assim, abordado, discutido por questões de pensar e até alguns interrogarem. Tem os pentecostais um método de interpretar o texto? Tem os pentecostais uma hermenêutica? Se utilizam da hermenêutica na interpretação de seus textos? Como é que eles interpretam o texto sagrado? Então, em cima dessas perguntas, desses questionamentos, é que começa-se a surgir toda essa discussão para nós podermos nos manifestar e nos posicionar. Algumas obras de grande, vamos dizer assim, envergadura e de grande posicionamento e embasamento teológico têm sido, vamos dizer assim, publicadas como ferramentas para podermos defender a nossa hermenêutica pentecostal e também, até por que não dizer, em paralelo, a teologia pentecostal. Eu escrevi um livro recentemente, que vai ser publicado agora, dia 13 de novembro, sobre pentecostal hermenêutica, em que trabalho as questões relacionadas às raízes históricas do pentecostalismo, os fundamentos, os métodos e a epistemologia. Hoje vamos tratar um pouco sobre os fundamentos da teologia pentecostal. Quando iniciamos a pensar, iniciamos a refletir e até relacionar alguns elementos teológicos e alguns elementos também pedagógicos dentro do contexto da esfera do pentecostalismo, nós vamos ver que a teologia pentecostal ela é considerada uma teologia pneumática, ou seja, uma teologia em que a ênfase é a obra do Espírito Santo, né? E ela também é uma teologia que ela visa num contexto, vamos dizer assim, de pano de fundo ou de embasamento bíblico, ela visa a interpretar o transcurso da obra e da ação do Espírito dentro do Evangelho de Lucas e automaticamente o outro escrito de Lucas, Atos. Então Lucas, Atos seriam, vamos dizer assim, as bases propulsoras para fundamentar uma teologia bíblica pentecostal, que é até a proposta do Strongst, do Roger Strongst, que é um teólogo
que trabalha com a teologia pentecostal e que é um dos principais mentores contemporâneos dentro não só da hermenêutica pentecostal, mas também da teologia pentecostal, porque escreveu já 3 a 4 obras situadas nesta temática de grande relevância para fundamentar toda a dialogicidade sobre o tema teologia pentecostal e hermenêutica pentecostal. Mas eu começo a pensar e a refletir sobre a questão da ação e intervenção do Espírito Santo dentro do contexto eclésia, igreja, para podermos pensar, refletir sobre a teologia pentecostal a partir dos dons, que é a grande ênfase, ou o grande realce, o grande enfoque que nós pentecostais temos dentro do contexto teológico. Vamos dizer assim, é uma das buscas, ou quem sabe uma das ações e intervenções, dos olhares centrais do movimento pentecostal, não é? Uma das ênfases centrais do movimento pentecostal seria a busca e o exercício dos dons espirituais. E dentro dessa questão, nós podemos dizer, eu até escrevo, que estudar os dons espirituais, tá? Implica analisar um dos assuntos que é fruto de controvérsias dentro do protestantismo. E eu coloco isso porque é fruto de um debate entre os que defendem os dons espirituais, dentro do que está explicitado e enfatizado não só nas cartas de Paulo, né? Nas epístolas paulinas, principalmente 1º e 2º Coríntios, mas também está enfatizado lá em Atos dos Apóstolos, né? Quando a partir do movimento, a partir da efusão do Espírito no dia do Pentecostes, da festividade do Pentecoste, ocorre o início, vamos dizer assim, de um mover pentecostal, de um mover da ação do Espírito, de um mover da intervenção do Espírito, que inicia-se, como defende Robert Menzies, o apoderamento e o empoderamento de todos que ali estavam para cumprir a ordem, a missão, a orientação dada e divulgada e proposta por Cristo de receber virtude, o poder para ser testemunhas. Mas dentro desta ótica e dentro dessa proposta, ainda vou aqui inserir uma menção que faz Greg Kinnear, que tem uma obra essencial para estudarmos o pentecostal hermenêutica, que é a hermenêutica do Espírito. E Greg Kinnear diz o seguinte, que este tema, dons espirituais, este é expressivo assunto para discorrermos, mesmo que excluíssemos os movimentos pentecostais e carismáticos modernos ao longo da história. A igreja persistiu em sua crença na continuidade e recorrência periódica dos dons sobrenaturais. Tá? Então a igreja, em todos os seus períodos históricos, ela precisa se conscientizar que os dons fazem parte de sua constituição conforme a importância e a aplicação que nós vemos abordada por o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, não é? De 12 a 14, onde ele trabalha esse tema, ele trabalha esse assunto. Mas também nós precisamos avaliar que um outro contexto, que é o contexto já etimológico, para pensarmos o que vem a ser os dons, não é? E aí nós vamos ver que
o termo carismata, que Strong, no seu léxico analítico de grego e hebraico, vai dizer que significa graça, e os dons denotam poderes extraordinários que distinguem certos cristãos e os capacitam a servir a Igreja de Cristo. A recepção desses dons é devido ao poder da graça divina que opera sobre suas almas pelo Espírito Santo. Por isso, aí vem a questão de nós termos uma teologia pneumática, temos uma teologia com a ênfase pneumatológica, da ação do Espírito Santo, da intervenção do Espírito Santo. Então, esse indicativo para dons de poder extraordinário nos remete a uma ação sobrenatural de total controle, intervenção e domínio do Espírito Santo. Mas podemos também ampliar com as considerações sobre os dons espirituais formuladas por teólogos pentecostais, não é? Nesse caso, início como o contemporâneo Rodman Williams, que é o grande mentor nosso aí da teologia sistemática, na perspectiva pentecostal, aonde ele diz que os dons do Espírito são a automanifestação imediata do Espírito, percorrendo e ocorrendo por meio de instrumentos que tornam visíveis sua presença e seu poder. Mas vamos em frente. O outro que estarei trazendo também, um outro teórico que também vou trazer e vou relacionar, que estou relacionando já pela segunda vez aqui, é o Greg Kinnear, que ele vai dizer que, entre as diversas explanações que faz sobre o assunto, ele vai dizer o seguinte: os dons espirituais são necessários para a boa saúde do corpo de Cristo. Tá? Aqui nós já tivemos um entendimento, tanto com a postulagem de Williams, né, do Rodman Williams, como também a de Greg Kinnear. Nós já tivemos um posicionamento, um arcabouço de fundamentação que nos ampliou o conceito e a posição, mas nós temos que ver também que outros ainda que vão nos dar outras, vamos assim, direções e perspectivas dentro do assunto, como vamos assim, o teórico que é um teórico de uma fundamentação histórica, ele já tem um padrão histórico, ele faz parte de um contexto histórico da abordagem dos dons espirituais, porque ele já tem, a sua obra foi escrita em 1867, e aí eu estou falando aqui de Guy Durant, que vai dizer, são uma capacitação e dotação com uma dádiva e benefício espiritual concedido pelo Espírito Santo, sendo de total origem divina e operadas pelo Espírito Santo na vida dos que são por ele dotados com os dons espirituais específicos. O próximo teólogo que também vou acrescentar é o Roger Strauss. O Roger Strauss vai dizer que o dom do Espírito Santo vem como um propósito vocacional. Jesus é o Cristo carismático e os discípulos e as almas que estes ganham se constituem em uma comunidade carismática em missão. Então, nessa última posição e nesse último posicionamento de Strauss, nós vamos ver que ele está unindo e dando um sentido e unindo esse sentido a um aspecto pneumatológico dos dons espirituais ao eclesiológico. Ele une a ação dos dons no aspecto pneumatológico ao eclesiológico, porque para ele os dons têm um vínculo direto com missões e a edificação da igreja para o seu crescimento, tanto qualitativo como quantitativo. Tá? Então nós estamos aqui fazendo uma análise, estamos chegando à conclusão para vocês irem compondo a importância e até a fundamentação da teologia pentecostal, não é? Então, quando fazemos uma análise dessa proposta, do desenvolvimento do conteúdo
que o apóstolo Paulo está discorrendo na Epístola aos Coríntios sobre os dons espirituais, nós vamos ver também que é preciso voltarmos dentro do contexto anterior e irmos situar no capítulo 10, quando nesse capítulo Paulo vai mostrar que nos velhos tempos, né, lá nos tempos ainda da lei, do período mosaico, nós tínhamos cultos e ordenanças correspondentes aos nossos sacramentos e disciplinas, naquele contexto que se estava inserido na lei, dentro da condução da liderança de Moisés. Então eles eram todos batizados em um tipo, enquanto passavam pelo Mar Vermelho, e ungidos enquanto viviam sob a nuvem, como fala Paulo em 1 Coríntios 10. Eles participavam da mesa do Senhor no maná e na rocha e o altar, e foram sujeitos a inúmeros milagres enquanto passavam o deserto. No entanto, Deus estava descontente com eles por causa de seu comportamento em respeito a essas ordenanças, por assim dizer, pois eles não eram gratos nem ordeiros em sua adoração e trabalho, e nem mesmo acreditavam no gozo de seus milagres diários de provisão, orientação e vitória. Já no capítulo 11, o apóstolo Paulo vai abordar que a melhor adoração da igreja, o melhor assunto da adoração da igreja é abordado no capítulo 11, tá? Quando ele diz que mostrando a maneira, ele mostra a maneira e o comportamento que deve se posicionar e ter a estar participando da ordenança do Senhor, a ceia. E assim ele vai trabalhando e vai discorrendo todo um desenvolvimento que nós podemos chegar até o capítulo 12, aonde ele vai tratar e vai enfatizar sobre os dons do Espírito, e ali ele vai tecer toda a aplicabilidade dos dons espirituais, e a partir dessa interpretação de 1 Coríntios 12 até 1 Coríntios 14, é que começamos a desenvolver um dos fundamentos e elementos máteres da abordagem e da discussão e da fundamentação dentro da esfera e dentro do situar da teologia pentecostal. Então essa era a nossa breve abordagem hoje dentro do assunto da teologia pentecostal, com a ênfase primária aos dons espirituais. Nós vamos ter outras abordagens ainda dentro dessa temática, dentro desse assunto, mas como esse primeiro vídeo nós estamos fazendo uma introdução panorâmica do que iremos abordar, eu vou concluir por aqui para deixarmos mais assuntos relacionados ao contexto da teologia pentecostal, irmos abordando nas próximas aulas.